cuidado com os ídolos que nós levantamos na vida, porque você será igual a eles. Está aí a grande polêmica do Lampião. Sites e mais sites falando de Lampião. Desfile no carnaval falando sobre Lampião, exaltando a figura de Lampião. Uns dizem que Lampião é Bambam. É o quê, rapaz? Bambam, bandido. Outros dizem que Lampião é um hereré. É o que hereré? Herói. Então, Lampião seria bandido ou seria herói? A polêmica está na internet. Tem um vídeo nosso há 13 anos atrás. Se você colocar Lampião Joilson de Assis, você vai ver esse vídeo. Então, a polêmica está na internet. Uns dizem Lampião bandido, matava, estuprava, roubava, né? Tem centenas de registros no Nordeste. Outro diz que ele é um herói, porque ele roubava as pessoas. Tá? Então, e tem até discípulo de Lampião, cangaceiro, que se tornou santo. Exemplo, Jararaca. Jararaca se tornou santo lá no Rio Grande do Norte, né? Ele se tornou santo, que era um dos piores bandidos que já existiu no Nordeste. Era um cara alto, 2,20 metros de altura, que lutava com 2 facas e matou muitos pais de família. Então, já que estamos ao vivo, o que você acha? Lampião é bandido ou Lampião é herói? Bem, eu já dei minha opinião há 13 anos atrás, mas dou de novo. Qualquer ser que você coloque para se espelhar nele, você será ou terá igual a ele. Por exemplo, se eu coloco São José, eu me espelho em São José, então eu vou ser um bom marido, porque São José era um bom marido. Se eu me espelho em São José, eu não vou maltratar minha esposa, porque São José era o amor da vida de Maria, que salvou Maria quantas vezes foi necessário. Trabalhava para se sustentar. Então, há uma grande possibilidade de eu, olha a linguagem, de eu ser igual, parecido, ou meus filhos também. Mas se eu coloco um cara como Lampião, qual será o resultado? Será que o Lampião é herói ou é bandido? Ou é aquela velha tática do demônio de transformar bandido em herói e heróis verdadeiros em bandido? Então tem uma polêmica muito grande na internet, e você vê herói ou bandido, bandido, herói, aí vê os parentes dizendo que é herói, os parentes de Lampião dizendo que é herói. Lampião deve ter uns 200 filhos. Maria Bonita era uma das mulheres que ele tinha, né? Então, você não conhece, é desinformação, tal. Então vamos lá, vamos embora, eu quero a sua opinião, tá? De que Lampião tem aquela história que mataram o pai dele, ele ficou revoltadinho, e foi matando todo mundo e roubando e tal. Tudo bem. Por que mataram o pai de Lampião? Porque os irmãos, Lampião e o irmão, já davam pequenos furtos na região, né? Que na época Alagoas, Pernambuco e Paraíba era um estado só, né? Estavam começando a ter algumas políticas diferentes. Então, quando os caras foram atrás dos irmãos, o pai reagiu e o pai foi morto. Então, segundo a filosofia lamparina, ele se revoltou porque o pai foi morto e começou a matar outras pessoas, porque ele não matou o cara que matou o pai dele. Não. E aí ele começou a assaltar e roubar. De que Lampião vivia? Roubar e matar. É o Satanás. Lampião já salvou um gato, miau, miau, em cima de uma árvore? Não. Existem centenas de relatos de famílias estupradas, mortas, e quando o Lampião chegava numa cidade ou numa fazenda, o dono da fazenda já sabia, ou dava as mulheres para Lampião pegar e dinheiro, ou ele vinha e matava todo mundo. Então já mandava a serviçal, a mulher, os filhos, levar comida para Lampião, Lampião comia todo mundo ali. Então, tem casos de estupro, de capamento, pistolagem, roubo, assalto à prefeitura, na questão do bando de Lampião. Então me diga uma coisa, ele é herói? Seria um santo? Se for um santo como o Jararaca, vamos adorar Jararaca lá no cemitério do Rio Grande do Norte, que as pessoas vão adorar Jararaca lá, né? Então vamos lá, ele
se sustentava de quê? Roubar, matar e destruir e capar os caras. As mulheres das fazendas, que tinham umas fazendas muito abandonadas na Baixa da Égua, eles chegavam, se o caba não desse, a mulher, eles estouravam tudo. Matava o cara, tá? Mas o caba dava a mulher fazia o serviço, depois eles iam embora. Dava farinha, feijão, tal. Os dinheiros das prefeituras que vinham, quando ele sabia que tinha um dinheiro da prefeitura, ele dizia: diga fulano que mande tantos contos de réis. Se não mandar, nós vai buscar. A prefeitura, ele dizia: diga fulano. Aí o prefeito que mande tantos. E o prefeito dizia: Maria, se esse cara vir aqui vai morrer muita gente. Aí mandava uma parte. Mandava carne de sol, charque, tal. Então o bando dele era sustentado através de assaltos a prefeituras que eram muito isoladas na época. Vida social, viviam escondidos no mato e os seus comparsas recebiam extras por mortes. O cara tinha uma filha que foi desonrada, perdeu a virgindade, então o cara dizia: vai lá, tantos contos de réis para o bando de Lampião. Aí o Lampião ia lá, capava o cara, né? Então, nós vamos considerar Lampião um santo. Vamos criar o dia do Lampião no Brasil, que eles estão criando dia de tudo agora, né? Dia de fulana, dia de cicrana. E vamos dizer o quê? Que Lampião fez o quê para o Brasil? Lampião se deu muito mal com Mossoró. Mossoró, uma grande cidade, uma cidade de cabra brabo e macho. E Lampião disse: diga ao prefeito de Mossoró que mande tantos contos de réis que você recebeu e mande tantos farinha, jabá, tal. E mandou o babão dele ir lá avisar o cara de Mossoró. Do mesmo jeito, está registrado nos anais da história. Então o prefeito da época de Mossoró, depois vocês dão uma estudadinha na história, veja a história, estou contando por cima e falando as partes principais. O prefeito de Mossoró disse: diga a Lampião, se ele for macho, ele venha buscar o dinheiro. E deu uma surra no cara que foi levar o recado. E ainda chamou Lampião de cocô, que era um palavrão naquela época. Diga aquele cocô, que venha, se ele for macho. Aí Lampião disse: pois nós é macho? E aí foi para Mossoró, chegou lá, estava até as crianças armadas. E as crianças meteram bala em Lampião, onde matou 3/4 de Lampião, 3/4 do bando de Lampião, inclusive o irmão de Lampião, que era um bandido terrível, e pegaram o Jararaca. Jararaca era um cara grande, 2 metros e pouco de altura, que lutava com as 2 facas numa mão, outra noutra. Ele era um bandido, vivia de roubar, matar e destruir, era um satanás. Nós vamos ter essa galera como santos? Vamos criar o dia de Lampião? Lampião levou uma surra da moléstia em Mossoró. Lampião saiu gritando que nem uma quenga. Aí os caras: pá, vem cá, bichinho, chegue, venha conversar comigo, que nós vamos pro inferno junto, se beijando na boca, venha, pá. E Lampião não era macho, velho. Tu não era macho, meu irmão. Lampião fugiu de Mossoró com 1/4 do seu bando, deixando o irmão morto, Jararaca ferido, que eram os principais dele. Ele agia no terror. Depois veio o outro cara e matou. Jararaca levou tiro, mas não morreu. Enterraram o Jararaca vivo. Depois botaram uma facada na barriga dele. Aí virou santo. Quem quiser que alguém morra, tem um Jararaca lá para você rezar pelo Jararaca, tá? Jararaca virou santo. Você coloca assim na internet: bandido que virou santo. Você vai ver que lá tem um túmulo do Jararaca. Quem quiser algum favor, vai pedir a Jararaca, que Jararaca ajuda, né? Então, depois veio a Volante acabou com o Lampião, né? Tem a parte mística de Lampião, ele só atirava número ímpar e só tinha balas número ímpar, rezava a bala, tinha proteção de espíritos, eles eram meio astral, né? Mas no dia que Lampião morreu, ele estava num rio e tinha chovido, então ele não tinha proteção, ele se protegia através de espíritos. E tem um outro cangaceiro que era pior ainda que Lampião, que era também do bando de Lampião, chegou a fazer parte, que é Antônio Silvino.
Antônio Silvino foi o cangaceiro bruxo do Nordeste. Aqui da minha região, ele se virava num cachorro, ele se virava num toco. Então, me diga uma coisa, você que está me ouvindo, o que você acha? Herói ou bandido? Se ele é um herói, vamos instituir o dia de Lampião. Além dele ser bandido, ele era bruxo. Agora, Antônio Silvino era mais bruxo ainda, ele tinha pactos. Ele foi uma velha que ensinou rezas a ele virava no toco. Ele morreu de velhice, Antônio Silvino, né? Eu fui na casa dele, tá? Eu conheci parentes dele e eu fui na casa dele. Uma das casas que ele tinha era num lugar chamado Água Doce, aqui na Paraíba. E Lampião também tinha a parte mística dele, rezas, símbolos, né? Símbolos místicos, bala, reza em bala. E a Maria Bonita, que foi tão poetizada pela mídia, ela era uma das mulheres de Lampião, e Lampião deve ter tido uns 200 filhos, que ele pegava todo mundo, tá? Ele pegava todo mundo. Maria Bonita era aquela que seguia o rumo com ele. Então, vamos lá, vamos adiante. Eu vou fazer uma pergunta a você. Se você responder, eu vou respeitar, tá bom? Você pode responder no chat, pode responder aí na inscrição. Eu quero perguntar para você: Lampião era herói ou bandido? Se a gente for dar um estudo, porque a polêmica está grande na internet. Eu pergunto para você, inclusive tem um vídeo nosso há 13 anos atrás, falando sobre esse mesmo assunto, Lampião, herói ou bandido. Agora está polêmica muito grande na internet, eu pergunto, na sua opinião, Lampião é herói ou bandido? Quem é que vai falar aí para mim? E se ele é bandido, por quê? Então o perigo de nós exaltarmos um bandido é esse, é que seus filhos podem se tornar bandido, seu marido bandido, as suas filhas podem casar com bandido, né? Silvia Regina, era um herói bandido. Silvia é demais, viu? Era um herói bandido. Herói bandido? Que foi que ele fez? Para ser herói? Mas eu respeito, ela está dizendo que ele é um herói bandido. Eu não conhecia a verdadeira história de Lampião, pastor. Conheça. Bandido, um grande criminoso. Bandido tira a vida das pessoas e rouba. O que tira a vida das pessoas roubando é do bem? Olha só, Thaís, ele era bandido, pastor. Eu não gosto da história dele. Eu não gosto, não tiro foto. Às vezes eu vou para um lugar e tem lá a foto dele para dizer que é nordestino e tal. Eu digo, não, ele não me representa, né? E um dos lugares que eu vi mais admirador de Lampião, sabe onde foi? No Museu da Polícia. Eu encontrei um admirador de Lampião que eu disse, esse cara é um bandido. E ele ficou exaltado comigo. Aí eu disse, não se exalte, porque se você acha que é herói, então que sua filha case com um Lampião, e que seus filhos sejam um Lampião. Mas rapaz, esse cara deu um pulo. Isso o que, rapaz? Eu digo, é isso mesmo. Você não acha que é herói? Se ele é herói, então que seus filhos sejam como ele, e suas filhas casem com homens igual a ele. Rapaz do céu, no fundo, lá no buraco do âmago, o cara sabe que não é herói, que isso é um produto da mídia. Porque se ele é herói, me diga o que ele fez de heroísmo. Me diga, né? Toda história tem dois lados, pastor. Ótimo. Qual é o outro lado? Qual é o outro? Me mostre. Se toda história tem os dois lados, tudo bem. Qual é o lado heróico de Lampião? Agora me mostre. Quem quiser pode escrever aí qual é o lado herói de Lampião. O perigo é o seguinte, é nós exaltarmos bandido e enchermos a família de bandido. Quem achar que Lampião é um herói, que ele e seus filhos se tornem como Lampião, que suas filhas casem com Lampião, que seus filhos sejam iguais a Lampião. Quando você diz isso, a galera que admira Lampia dá um pulo que solta um pum. Eita, o que, rapaz? Bem, você pode achar o que você quiser, você não é livre? Eu também sou livre. Mas aí, todo aquele que achar, eu estou falando para a galera geral, tá? Não estou falando para ninguém não.
Todo aquele que achar que Lampião é herói, eu desafio você. Se você acha que Lampião é um herói, eu desafio a você dizer que meus filhos sejam igual, que minhas filhas casem com um, e que eu sempre encontre um no meio do caminho. Eu desafio você. Eu desafio alguém dizer, pastor, o senhor está errado. Ele era um herói. Pronto, eu desafio você a dizer essas palavras. Desafio você. Sabe por que você não vai dizer? Porque você sabe que ele era um bandido. Lá no fundo do âmago, aquela história bonitinha que eu assisti na televisão, é linda, é romântica. É como a Calpone. A Calpone era um bandidão. E a mídia transformou numa história poética, batendo no rosto, meu filho. Então, exaltar a bandidos é exaltar o mal. É a mesma coisa, você não pode falar, São José, que eu admiro tanto, São José, eu falei hoje sobre o dia de São José, dia 19 de março. Se você for igual a São José, você vai proteger a mulher, você vai proteger o sagrado, você vai amar o divino, você vai trabalhar, você vai reconhecer a autoridade da mulher, vai proteger seus filhos. Agora, se você for igual a Lampião, você vai ser o quê? Temos que ter cuidado para não exaltar bandido, porque se exaltarmos os bandidos, eles vão se multiplicar como nunca. Eu tive em uma cidade onde um irmão da igreja reclamava porque o filho dele virou bandido, né? E aí, almoçando na casa do irmão, eu percebi o porquê o filho dele transformou em bandido. E ele conversando, esse rapaz aqui é meio perigoso, tá? Ele disse, meu irmão, aqui mata mesmo, aqui quem manda é os cabas, velho. Os cabas é demais, ó. Anda com a pistola em cima do negócio, anda pra lá, anda pra cá. Deu vontade de ser bandido, só em ouvir. Você acredita? Ele exaltou tanto o bandido que deu vontade de eu ser bandido. Então percebi porque o filho dele virou bandido. Quem é que está me entendendo, gente? Sim ou não? Sim ou não? O cara exalta o mal, então terá o mal. Está cheio de lampião o Brasil, e o que mais tem? É verdade, mulher. Eu gosto que ela fala tudo, ela diz mesmo. Na que tem que dizer, ela diz. Diga, minha filha, você é muito bem-vinda aqui no nosso chat, você é uma bênção. Mas o mundo está cheio de lampião mesmo, gente, a gente anda cagado de medo. Eu estava olhando os caras invadindo as fazendas, eles estupram as mulheres, matam os maridos, na frente do marido ele estupra a mulher, a turma invadindo as fazendas, a turma de lampião. Aí quando eles tinham medo, porque os caras estavam armados, agora não está mais, então eles estão entrando com força, eles estão bancando o terror. Então, o perigo de exaltarmos o errado é gerarmos mais errados ainda. Você está entendendo? Mas a poesia continua, né? Agora, como eu sou nordestino, eu não me sinto representado por Lampião. Você que é nordestina, você é representada por Lampião? Por Maria Bonita? O mundo sempre foi bruto. O mundo antigamente não era fácil. A turma que pegou Lampião tinha que ser mais feroz que Lampião. Mas quando Lampião pegava um pai de família, ele matava os filhos, ele estrupava a mãe na frente das filhas. Era uma confusão do diabo. Eu posso dizer que esse cara é um herói? Eu posso exaltar um cara desse? A polêmica está grande, gente. Se você olhar na internet, a briga está grande. O pessoal da família diz, não, ele é um herói. Mas até agora eles não conseguiram mostrar o ato de heroísmo dele. Diz que existe, todo lado tem duas moedas, mas não mostra o outro lado da moeda, né? Então, assim, tem coisas que é uma loucura, né? Uma loucura coletiva, né? Uma loucura coletiva. Todo mundo, ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. Porém, exaltar uma figura dessa é fazer surgir novas figuras. Espiritualmente é gerar DNA novo
novos Lampião. Está entendendo? Então, né? Que Deus nos livre do mal, pastor. Então, assim, ele chegava, aí as pessoas riem, né? Tem uns contos no Nordeste que os cabarrinhos contavam e exaltavam o mal, né? Por isso que temos tanta gente ruim, às vezes, né? O cara foi assaltar e mandou botar o dedo na boca e o dedo não sei aonde, depois tirou, trocou o dedo. É engraçado porque não foi na tua mãe. Se fosse da tua mãe, não era engraçado, né? O cara veio contar, estou contando a história do Lampião para você. De conta, velho, conta. O cara Lampião foi para casa do cara, mandou botar o dedo na boca e o dedo não sei aonde, e depois mandou trocar o dedo. Porque não foi tua mãe, seu filho da mãe, né? História velha idiota, né? Exaltando um bandido. Então, mas se quisermos exaltar, tudo bem, né? Tudo bem. A questão de Lampião e o padre Cícero é que todo nordestino, 90% dos nordestinos na época, era devoto do padre Cícero. Não era só Lampião, não. O padre Cícero era um grande homem. A única coisa que entre Lampião e padre Cícero é que padre Cícero queria que a família real continuasse. Ele não queria... Então, assim, a única coisa que existia entre Lampião e o padre Cícero era uma simpatia à família real. O padre Cícero acreditava que a família real era constituída por Deus. Quem devia estar comandando o Brasil seria a família de Dom Pedro II. E Lampião também, ele era, como era o nome, meu Deus, era monarquista. Eles eram monarquistas, da monarquia. Então a única simpatia entre os dois era essa. E o padre Cícero recebia todo mundo. Ele é como um pastor. O pastor ele tem que receber todo mundo. A gente não pode fazer acepção. Entendeu? Mas você não vê padre Cícero com arma na mão, dando tiro em ninguém, velho. Entendeu como é a coisa? E também não vê Lampião dando dinheiro para o padre Cícero, não. Um padre famoso e poderoso como ele era, ele tinha que receber todo mundo. Todo mundo. Um bandido chega na igreja, o pastor vai dizer, não receba esse bandido. Está entendendo? Então, assim, a questão do Brasil, né? O Brasil é o que é por causa dos coronéis. A Lampião era um bandido, tá certo. Mas os coronéis eram santos. Quem é santo entre nós? Você pensa que Israel não matava, não é? Israel matava com força. O mundo sempre foi mundo. Mas você e eu é o que é hoje Brasil por causa dos coronéis. O Brasil é o maior país da América do Sul por causa do exército, que hoje quase está calado, né? Hoje está calado e muita gente falando mal da religião. Coronel aparecendo na televisão falando que a gente somos seita e tal. Então, assim, mas o exército impediu Che Guevara, impediu... Vê os outros países, gente. Vê os outros países. Então, os coronéis eram bravos? Era, porque o mundo era bravo. O mundo era bravo. Entendeu? Cada um da gente deve se livrar, porque tem gente boa que faz o mal também. Tem gente boa que faz o mal. Não existe assim uma porção totalmente boa e uma porção totalmente mal. O joio está no meio do trigo. Dá para me compreender? Sim ou não? Sim ou não? Não, 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 não. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, 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 não. Está entendendo? Então, assim, os coronéis era o sistema da época. Está entendendo? E com um cara como Lampião, bala só com bala, velho. Não adianta rezar na frente de um cara desse, não. Está entendendo? Vai rezar quando o cara vier, tu mata o celular para ver se ele não dá um tiro. Os caras são cruéis. Então, assim, assalte, roube, mas não mate. Eles assaltam, roubam e matam. Nós vivemos em uma guerra. Está entendendo? O outro lado de Lampião é um Robin Hood. Tirava dos ricos para dar para os pobres. Para dar para os pobres. Cadê? Quem foi que falou? Cadê? Está aqui.
Quem foi que disse isso? Né? Lampião nunca deu nada para os pobres. Bala, cesta básica, sopa para os pobres? Não, nada disso. Lampião roubava para sustentar o seu bando e pronto. Qual foi a creche ou a igreja que Lampião ajudou? Lampião arrombava a igreja e roubava as igrejas. Ele não respeitava nem a casa de Deus. Até no filme de Ariano Suassuna, ele mostra ele roubando a igreja, a diocese, e matando um bispo e um padre. Ali foi engraçado, mas na realidade não é engraçado não, ele matava padre. Ele só não matava Padre Cício, que ele não era doido. Porque o Padre Cício era o auge do Nordeste, era como fosse o santo do Nordeste. Então assim, gente, se você exaltar um ser, você estará dando legalidade para você encontrar este ser no seu caminho, ou seus filhos, ou sua filha, encontrar com um ser desse. Então, se você disser que Lampião é um herói, você não pode reclamar quando alguém roubar o seu celular e te dar um tiro e for tomar cerveja. O pobrezinho estava precisando tomar cerveja. E você tinha 2 celulares, então ele roubou um e deu um tiro na sua cara. Coitado, bichinho. Entendeu? A questão de Lampião era que ele foi um bandido famoso, mas não foi tão famoso assim não. Quem tornou o bandido famoso foi a Mida. Sabe o que é Mida? M-I-D-A-D-A, Mida. A Mida poetizou. E aí virou uma história de amor. Está entendendo? Pastor, eu fui em Juazeiro, eu também fui. Do norte, tinha curiosidade de ir lá. Eu fui em um lugar muito bonito. Eu fui lá, me hospedei lá. Juazeiro é grande, né? Então, assim, a figura de Lampião é uma figura de bandido. Quando você vê alguém arrombando um banco, levando dinheiro, dando tiro em polícia, você está assustada com o quê? Se você acredita que aquilo são heróis que estão roubando para ajudar as pessoas. Queremos que os bandidos se convertam e vão ser pastor, vão ser padres, vão viver tua vida. Essa vida de bandido é do diabo. Mas no momento a gente disser, não, você pode ser um bandido e pode ser bom. Então, está entendendo? Então, quando alguém der um tiro ou roubar um parente seu, esse alguém precisava tomar uma cerveja, comer uma picanha. Está entendendo? Gente, a realidade às vezes é tão distante da poesia das Midas, e eu acredito assim. A Bíblia diz assim: todo aquele que adora um ídolo se torna igual a ele. No original, se você gera um ídolo, uma pessoa, você poderá e vai agir e vai ter coisas iguais a ele. Está entendendo? Então, essa polêmica está muito grande na internet. Eu estou dando a minha contribuição. Na minha singela e pequena interpretação, ele é um bandido. E admire-se em você, grandes admiradores de Lampião são policiais. Mas ele matava policiais, ele odiava policial e odiava estrangeiro. Se ele pegasse um alemão, um judeu, um mascate, ele matava o mascate. A realidade é dura e cruel, pastor, sem a poesia. Sem a poesia, a realidade é dura e cruel. Gente do céu, você vê pessoas mortas por causa de um celular, uma vida, um rapazinho novo com a namorada andando no meio da rua. O cara vem com a moto, dá um tiro no rapaz. A gente está tão acostumado que a gente nem liga mais, né? Nem liga, a gente acha isso normal. Aquilo era uma vida, gente. Aí nós estamos exaltando vida de bandidos. Quantos policiais morrem todo dia? Uma média de 2 ou 3 policiais. Eu tenho um amigo policial que está até me assistindo agora, que ele levou um tiro no olho na comunidade. Ele está deficiente. Eles erraram o caminho e encontraram uma tropa armada até os dentes da comunidade. E a comunidade não contou conversa, meteu bala neles.
E eles correram para dentro da igreja. Foi o pastor que segurou a turma lá. Não, eles já iam, não tinha nem osso mais. Mas nesse monte de bala aí, uma bala entrou no olho do cara e saiu atrás. O cara com 20 e poucos anos está deficiente pro resto da vida, com menos de 1 ano de polícia. O cara da polícia errou, era para entrar numa rua, entrou noutra. E bateu de frente com uma tropa armada. Podemos dizer parabéns ou lamentável? Vamos criar o dia de fulana. O que fulana foi? Vamos criar o dia de fulano? O que fulano foi? Lembre-se, o diabo quer levantar suas estátuas, seus deuses, e quer que a pessoa adore. Porque quando você adora, você fortifica. Quando você exalta Lampião, você dá a legalidade para o diabo levantar mais lampiões. Quando você exalta a figura de um santo, São Paulo, São Pedro, São José, você levanta a figura do homem bom, de Deus. Mas quando você exalta um homem desse cacife, então você não pode reclamar quando você estiver em frente à mídia e ver aquela miséria toda ali, que está insuportável. A igreja tem que orar para as pessoas se converter. As pessoas têm que orar para as pessoas se converterem e deixar a vida de bandido, né? A maioria das pessoas, elas querem trabalhar e ser feliz. Só. Eu não vejo nenhuma vantagem na vida do Lampião. Se eu não souber, porque talvez seja burro, tem pessoas, não, fulano é burro, por isso que fulano não exalta Lampião. Pois me mostre. Me mostre os pontos positivos. Escreva aí quais foram os pontos positivos. Então, será que Lampião representa a figura do Nordeste? Será que somos todos lampiões? Bem, um homem é para outro, né? Brigas e confusões acontecem no mundo inteiro. Mas um cara que mantém um bando em cima de matar, roubar e destruir, ele é uma figura do diabo. Entendeu? Então, olha para Jesus, Lampião, e olha bem, você ensina o que você destaca. Coloque aí para você não esquecer, por favor. Você ensina o que destaca. Se você destaca o mal, você ensina o mal. Você está destacando o mal, então você está ensinando o mal. Você está fazendo a pessoa enxergar o mal, e às vezes o mal como bom. Aí eu pergunto para todos, porque o cara tem orgulho, eu sou neto, tataraneto, às vezes nem é, de uma das mulheres de Lampião. Tudo bem, você pode ter orgulho, não tem problema. Que você não vira igual a ele e começa a matar a polícia, roubar banco. Está entendendo? Ou as pessoas que gostam de Lampião, faça esse teste. Se você realmente acha que ele é, então que suas filhas casem com um, e seus filhos sejam um, e participe dos bandos, porque Lampião se reagrupa, os bandidos se reagrupam no mundo. Então isso é uma loucura que está havendo, esse frenesi, né? É como a pessoa exaltar a figura do Lampião, né? Lamparina. Aí, e quem gosta de Lampião ainda tem um santo Jararaca para você adorar. Você coloca aí o cangaceiro que virou santo, ele faz milagre, ele mata as pessoas. Se você mandar, ele mata. Você pode ir lá no túmulo dele e rezar por ele. Está entendendo? Será que ele é de Deus ou não é? O que você destaca, você ensina. Então, às vezes, não é bom nem falar em fulano e nem falar em cicrano. No mundo não tem ninguém bom. Você tem que escapar, né? Não vai esperar a bondade de ninguém. Bom é Deus, Jesus Cristo falou. Bom mestre, Cristo falou, bom é Deus. Não tem ninguém bonzinho. Você abaixa para tu ver se o cara não pisa na tua cabeça. Mas aí encontramos casos extraordinários de maldade. E exaltar os casos extraordinários de maldade pode gerar mais novos casos. Seria mais ou menos assim: se você fizesse um santo, o santo da cidade de Gadara,
o santo endemoniado gadareno. Colocaria um homem cheio de demônios, com correntes na mão torada, e começasse a adorar ao santo gadareno. Então, haveria muitos gadarenos em breve. Quem está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Se a gente exaltar a Calpone, a gente vai ter muito Al Capone. Como Che Guevara. Vamos estudar a história de Che Guevara, da droga, da maconha. Então, vamos fumar, velho, até cair para trás. Então, assim, você exalta e você ensina o que exalta. Se você exaltar uma coisa boa, você vai ensinar coisa boa. Quando você acha que uma pessoa é ruim, que aí está na dúvida, eu estou perguntando a vocês acham que é bandido ou é herói? É uma pergunta. Então, assim, quando você acha que alguém é ruim, não fale, não escute, não olhe. Esqueça que essa pessoa existe na terra. Porque se você falar, escutar, ouvir, vai aparecer DNA semelhante a ele. Quem está me entendendo? Ninguém é totalmente mal nessa terra. E ninguém é totalmente bom. Poderia se fazer um panteão de deuses. Lázaro, aquele lá que se escondeu lá, né, na mata. Poderia fazer Jararaca, o grande matador do bando de Lampião. O próprio Lampião e Maria Bonita, como deuses. Um altar. Estaremos adorando a quem? Estaremos invocando o quê? Porque o ser humano, ele gosta de Deus mau. Eu te provo na história. Moloque era mau e queria crianças assadas no fogo. Gengis Khan, quem era Gengis Khan? Estuda Gengis Khan. Então, o ser humano, ele gosta, ele tem uma tesão, ele tem uma coceirinha no fundo do âmago. Quando o cara é brabo, ignorante, pisa na cabeça dos outros, estoura a cabeça dos outros. Mas isso é popó, isso é poesia. Entendeu? Isso é poesia. Tem lugares no mundo que não tem a criminalidade que o Brasil tem. Por exemplo, Landestein. Tem lugares, países, que você anda com relógio de ouro, que você está com seu celular, não há assalto de celular no meio da rua. Mas por que nós temos tanto bandido? Tanto! E bandidos nos tronos também. É porque nós exaltamos a figura dos bandidos. Nós seremos igual àquilo que nós exaltamos. Coloque aí para você não esquecer. Seremos igual àquilo que nós exaltamos. O que você está exaltando? Seremos igual àquilo que estamos exaltando. Nós exaltamos bandidos, trapaceiros. E Lampião me parece muito comum, tá? E eu digo para você, já perguntaram várias vezes, já falaram várias vezes, é também uma vez que eu vou falar e pronto. Só sobre essa polêmica que está havendo na internet. Porque quanto mais fala nesse tipo de gente, mais aparece. O que está me entendendo? É uma onda hipnótica, pastor, é uma onda hipnótica. Na internet, os vídeos que estão sendo mais acessados Lampião cagou, Lampião mijou, Lampião cagou, mijou e cagou, e Lampião não sei o que lá. Tá muito assunto. Então, como nossa igreja online, a gente conversa sobre tudo, sonhos, interpretação de sonhos. Então, eu estou dando a minha opinião. Quem achar que Lampião é um bandido, pronto, acho. Quem não achar, não acha. Está entendendo? Mas lembre-se, nós exaltamos e seremos igual ao que nós exaltamos. Depois não reclame se você tiver um genro que quer matar sua filha. Depois não reclame se alguém roubar tua moto ou der um tiro em você para roubar teu carro. Ele é apenas um cara que quer tomar uma cervejinha. Está entendendo? E não tem. Então ele tem que trabalhar. O trabalho dele é tomar, tá? Então que Deus tenha misericórdia de nós, né?
que Deus seja exaltado, a Ele toda a honra e toda a glória e todo o poder. Agora, isso é uma onda hipnótica. Na sua família, onde você estiver, em outro país, você exalte coisa boa. Quando você tiver um filho, você vai olhar para esse filho, veja uma pessoa importante e diz: olha, fulano é importante por causa disso, fulano é bem casado, fulano tem filhos. Você está fazendo a propaganda do bem. Agora, se você olhar pessoas totalmente erradas para a sociedade, mas Deus quer salvar a todos. Mas nós não queremos salvar as pessoas erradas, nós queremos exaltar. Olha o caminho que nós estamos andando. Em vez da gente dizer: pai, corrige o teu caminho, deixa esse caminho, que esse caminho é de morte, vem viver Cristo. Agora não, nós estamos, legal, velho, é isso mesmo, meu irmão. Queremos exaltar pessoas extremamente complicadas da sociedade e queremos transformar em deusas, em deuses. É uma hipnose, pastor, para despertar os instintos. Comenta Cristina. Cristina, você comentou tudo. Vamos ver, né? Esse cara que eu fui almoçar na casa dele, e o filho dele virou bandido e matador. Então, quando a gente estava comendo, olha o horário. Então ele falou: é assim mesmo, os caras poderosos demais, velho. Os caras andam com a arma na bunda, outra na virilha, com a cheira virilha. Aqui falou é pei, os caras matam mesmo. Eles são poderosos, aqui não manda, aqui ninguém manda, aqui manda eles. Olha, é de arrepiar. Aí você está com a alma aberta porque você está comendo e você tem um DNA. Então, dentro do seu DNA tem coisas boas e coisas ruins. Então, se você exalta algo ruim, o seu DNA soltará coisas ruins. Se você exalta coisas boas, então o seu DNA soltará coisas boas. Eu acho que isso tem um fundo espiritual. Quem é que acha aí, gente? Eu quero saber a sua opinião, por favor. Né? Qual é a sua opinião dessa grande polêmica que está acontecendo? Pastor, é uma forma de desentupir o DNA. Sim, é uma forma de desentupir o DNA. Quando você pega uma parte ruim de um povo, aí você pode desentupir o DNA ruim. Quando você pega a parte positiva de um povo, você pega o DNA bom. Né? Seria um transe hipnótico coletivo, pastor? Eu acho, né? Aí explode, cidades sendo invadidas, capitais do Brasil sendo dominadas pelo tráfico, bandidos no meio da rua, sendo necessário chamar polícias federais, incendiando carro, posto de gasolina, dando tiro nas pessoas. Você está achando isso normal ou você está achando isso hipnótico? Eu ouvi um coronel do exército: meu irmão, por favor, você tem estrela, mas você vai comer terra como todos nós vamos comer. Dizendo: era um bando de fanáticos rezando, orando, falando língua estranha, ricandalabari, parecia uma seita. Achou ruim, não foi? Um bando de crentes orando pelo Brasil, não foi? Agora vai agora os bandidos, agora, para tu comer bala. Está muito bem protegido, né, dentro do quartelzinho, né? Tá muito, achou ruim, né? As velhas rezando lá, Jesus, Ave Maria. Tem gente que acha ruim, né? A igreja orando, a igreja rezando, as crentes no meio da rua rezando. Tudo bem, velho, você tem o que você quiser. Agora vamos para os bandidos no meio da rua. Agora vai lá para aquele lugar que os bandidos estão dominando, com tuas estrelas, e diz: quem manda aqui sou eu. Vai para tu ver. Não vai, porque você tem medo. As suas estrelas lá não valem nada. Eles metem bala mesmo. Então, ou a gente ora pelo Brasil para a gente se converter, melhorar, essa turma mudar de lugar, ou a coisa vai explodir, porque nós estamos exaltando o mal. E quem exalta o mal, invoca ele dentro de si. Escute minhas palavras. Então, vamos falar de uma pessoa. Por exemplo, você tem um avô ruim e um avô bom. Então você vai falar do avô ruim ou você vai falar do avô bom? Você vai falar do avô bom. E o avô ruim? Você vai esquecer que ele existe na terra. E se eu falar do avô ruim, o que vai acontecer? O seu DNA, o DNA dos seus filhos, poderão seguir essas castas. Você está entendendo? Eu não sei porque transformaram um bando de velhas rezando e irmãos rezando em coisas terríveis,
terríveis é agora, que a turma está armada e diz, vem cá se vocês for macho. Vai para tu ver. E diz, estou cheio de estrela, eu tenho estrela, vocês são uma seita. Vai? Não vai não. Não vai não. Mas fica dando entrevista, dizendo, não, é uma seita. Era todo mundo rezando. Agora está satisfeito? Com bala? Vai? Tu não vai, fica dentro do quartel escondido. Né? Então presta atenção, né? A questão é se essa situação é boa, foi boa para o Brasil, então a situação que está acontecendo atualmente é boa, deixa acontecer. Está achando ruim por quê? A turma está incendiando ônibus, incendiando posto de gasolina. Então você tem que ficar quieto, velho. Porque isso é bom, a turma está tirando o estresse. Isso é falta de praça, eles não têm praça, eles não têm mulher. Você está entendendo? Então, a igreja, deixa a igreja rezar, deixa a igreja orar. Aquilo que você pensa que é fanatismo, é a nossa fé, pedindo a Jesus para abençoar o Brasil. Vocês não precisam de bênção não, né? Nós precisamos. Tem gente que acha que as suas estrelas e suas canetas são maiores do que Deus. E aí fica a situação que está. Quando o Brasil parar de rezar e começar a exaltar bandidos, aí a coisa acontece. Você pensa que não acontece não, né? Veja os países vizinhos. Veja os países vizinhos. Veja aí os países que estão até fechando as igrejas na bala. Mas não. Então, a tristeza do tolo é quando Deus diz, você quer? Pois tome. E pronto. Não queremos velha, em canto nenhum, nem velhos, rezando e com a mão para cima. Isso é fanatismo, parece uma seita. Pois tá bom, meu irmão. Agora vamos botar os manos com as balas para cima, as metralhadoras para cima. Vai lá resolver? Tu não vai. Vai não. Então, às vezes a gente fica até pensando, será que vale a pena a gente ir para aquele dia, ver as pessoas... Deixa quieto. Né? A questão é, fanatismo ou não, deixa a igreja orar, deixa o crente orar, deixa o católico orar. Orar faz mal? Olha aí o que está havendo. Vamos fechar as igrejas e vamos fazer as nossas psicologiazinhas, nossas poicas. Então, acontecendo lá onde o Lampião levou a Pisa, pastor, foi, está acontecendo lá. Olha, se essa turma se unir, tá? O Sul e o Norte se unir para segurar, manda a turma lá. Você acha que a sua psicologia resolve? Vai. Diga assim, calma pessoal, isso é violência. É o amor. É o amor. Então nós temos que orar mesmo. Você que é católico, espírita, ore a Deus, tá? Será que seu santo jararaca, pastor? Deixa quieto. Principalmente essa hora, né? Será que é o santo jararaca que faz milagre mesmo ou é alguma outra entidade? A turma adora, né? Ao santo jararaca. Veja aí na internet, santo jararaca. Então preste atenção, tá? Quando Israel exaltava um deus como Baal, Bacu, como Moloque, ela se desmanchava todinha. Às vezes você não está exaltando Moloque, que gostava de crianças assadas, mas está exaltando uma pessoa que gosta de interrupção. Às vezes você não está exaltando um Deus como Baal, que gostava de sacrifícios humanos, mas você está exaltando um filho da mãe que é um bandido. Então, o mesmo Deus, você está entendendo? O cara diz, salve Bacu, salve Moloque, e às vezes o cara, salve cangaceiro, salve fulano. Então, pronto, se encham, né? Mas Deus não quer assim. E a igreja tem que se acordar, a igreja tem que falar. Quando nós exaltamos uma pessoa com castas de demônios, a gente dá força a esses demônios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos dizer que tem um cara que é mau,
ele é mau. Vamos botar aí um bandido terrível, bandido da luz vermelha. O cara faz uma estátua do bandido da luz vermelha e começa a adorar. Os demônios que agiam na vida dele vão ser fortificados. Quem é que está me entendendo, gente? Quem é que está me entendendo? As pessoas não estão orando mais para as pessoas se converterem e deixar as drogas e o crime. Nós estamos exaltando o crime. Isso é um Deus. Em vez de você exaltar um servo de Deus, né? O cara diz, eu não falo em São José porque eu sou crente. Aí, São José, o que São José vai fazer de mal para você? O que você vai aprender com São José? O que você vai aprender com Nossa Senhora? Mas não, vamos exaltar Jararaca. Então exalte, por favor. O mundo é livre, né? Então preste atenção no mistério. Quando exaltamos o mal, fortalecemos ele. E quando exaltamos um endemoniado, exaltamos os demônios que usavam ele. Dá para você escrever isso aí, por favor? Aí cada um faz o que quer, compreenda do jeito que quiser. Isso eu acredito que é um levante, né? Olha bem, olha, preste atenção. Quando adoramos um endemoniado ou usado pelo demônio, fortificamos as castas de demônios que o acompanharam. Gente do céu, isso é um dos maiores mistérios que eu já falei para você. Você ensina o que você exalta. Quem é que está entendendo, gente? Você pode ter preferência do jeito que você quiser. São José era carpinteiro, protegia Maria, era uma bênção. Ontem foi o dia de São José. Exaltado seja São José. Sim, não é adorado. Mas se São José e fosse uma outra pessoa, exatamente, pastor. Tem pessoas cavalo do cão sendo honradas, e isto é honrar demônios. Exaltar demônios é exatamente isso. É você pegar uma pessoa, uma figura trágica. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Caim, né? Caim, ele foi faca na caveira. Caim fez o que fez e foi faca na caveira. Então vamos fazer uma estátua de Caim e vamos exaltar Caim. Salve, grande Caim! Então todos os demônios que estavam com Caim, que matou Abel, olha que Caim matou só um cara, e teve gente que matou milhões, 80 milhões, e começamos a exaltar, nós fortificamos as entidades que estão com ele. Pronto, outros Barrabás, né? Vamos exaltar Barrabás. Barrabás acabou com Jerusalém, né? Vamos exaltar Mao Tse Tung, Joseph Stalin, Rita. Vamos exaltar. Quando você exalta a figura dessas pessoas que tem um forte apelo espiritual, você exalta quem estava com eles. Quem é que está me entendendo, gente? Quem é que estava com São José? O Espírito Santo, os anjos do céu, os anjos de amor e de misericórdia estavam com São José. Muitos anjos estavam com São José. São José dormia e os anjos estavam ao lado. Mas outras figuras da história, quando eles dormiam, o demônio estava ao lado deles. Então, se nós exaltarmos esses cidadãos, essas pessoas, então estaremos fortificando o demônio. Quando falamos o nome, devemos até evitar falar o nome. Eu aprendi assim na minha geração judia. Quando você não gosta de uma pessoa, você faz duas coisas. Ou não fala, salve Jerusalém, cidade do grande rei bendito. Diga amém. Quando você não gostar de uma pessoa, você não fale o nome dessa pessoa, principalmente à noite. E se falar, você muda o nome. Entendeu? Muda o nome. Como? Por exemplo, vamos dizer que um cara muito ruim, você muda o nome dele, muda uma letra, muda duas letras, porque para não fortificar o cara. Quem é que está me entendendo?
Outro mistério eu estou ensinando para você. O canal José de Assis é de sonhos, libertação e mistério. Você não gosta de uma pessoa, você não fala o nome. Porque tem benzimento no nome. Quanto mais você fala no nome, mais forte fica. Você gera um apelido para o cara. Ou fala metade do nome. O povo exalta tal. Então preste atenção, tá? Ó, vamos dizer que o nome de um cara que você não gosta seja Tutu. Aí você não diz Tutu. Porque toda vez que você dizer Tutu, você fortifica Tutu. Né? Aí você muda, vai para Titi. Quem que está me entendendo, gente? Ah, Titi, ou Tuí, ou Tututuí. Você muda, ou não fala. Fala aquele elemento, aquela pessoa. Ou muda para um animal. Tubarão, capivara. Aquela capivara, quando esteve aqui, quem saber que vai saber que é a capivara. Então, quando você fala muito no elemento ruim, você exalta a pessoa. Está entendendo? Fala o nome, é chamar o encosto da pessoa. É exaltar, você dá força aos demônios. E se você pegar e botar na avenida o nome dessa pessoa e todo mundo está exaltando, está invocando. Cada pessoa representa um anjo. Um anjo bom ou um anjo ruim? Você está me entendendo? O que está entendendo? Captei vossa mensagem, amado mestre. Cozinha, conversa e café. Eu quero sua opinião, por favor. Então, assim, vamos lá para os nossos santos. Nós que eu falo cristão. São Paulo, a lei de Deus. Lucas, um médico de Deus. Santo Antônio, casamento. São José, relacionamento. Então, cada ser cristão, ele representa uma pessoa. Paulo, Pedro representa chefe dos discípulos. Entendeu como é a coisa? Então, quando você fala em Pedro, você exalta a questão da liderança. Então, evite falar em pessoas ruins ou exaltar. Quem quer que seja, exaltado seja o nosso Deus. Quando você falar de pessoas boas, fale contentemente. Santo Antônio, São José, São Lucas. Mas quando for gente ruim, aí você diz, aquele elemento, aquele traste, aquela pessoa, e evita apontar. Eita, que o mistério está grande! Eu quero ver a sua opinião. Qual é a sua opinião?